quase já nos 20 subscritores. Eu agradeço imenso pela vossa disposição. Bem, neste episódio, sem mais delongas, eu quero mostrar algo diferente que eu fiz e eu espero que vocês gostem. Então, o canal será dividido assim em histórias verídicas, casos verdadeiros e também casos fetícios ou histórias fetícias. Portanto, bom proveito e não se esqueça de subscrever e curtir e compartilhar e também clicar no sino para que seja notificado sempre que eu for a fazer algum tipo de upload. Eu era antes uma jovem que sonhava em coisas meio que ridículas, impossíveis, melhor dizer. Imaginava um mundo divertido e um céu alcançável, uma terra inacessível. Imaginava um dia ser feliz nos braços de quem podia e de certeza teria capacidade para me fazer sentir a mulher mais completa desta terra. Em certos casos, numa certa idade, nós sentimos a diversão escapar das nossas mãos e a responsabilidade a tomar conta do que antes dávamos por despercebido. Conquistar o inconquistável. Achei ridículo, mas perfeição para mim nunca foi um conceito que está relacionado ao impossível. Eu sou uma humana. Sendo humana, eu acredito que cada um de nós tem a sua capacidade de sonhar e de criar pesadelos. E eu sou uma delas. Eu antes tinha tudo, mas o meu tudo resumia-se em ser algo descartável. A minha insatisfação, monotonia perante a vida, a minha cobardia. Um dia estava, mas o outro dia não estava bem. Meus pensamentos me levavam para passeios incompreensíveis e quanto mais passeava por aqueles caminhos, mais perdia o que conseguia ter domínio. E perdi meu emprego, meu estúdio, meu marido, casa e tudo o que fazia algum sentido em minha vida. Eu não sei explicar o porquê, mas tudo foi muito rápido. Eu decidi deixar tudo para trás e tentar acertar a minha vida onde a natureza pudesse estar perto. Por isso eu dediquei algum final de semana para mim apenas. E com todas as minhas forças, dediquei o resto dos dias a percorrer caminhos apertados, tropeçando em pedras, sendo espantada por sons estranhos, sendo agarrada por plantas, tirando algumas fotos que serviriam para alguma coisa. O esforço, apesar de árduo, foi em certo momento gratificante. E quando vi em um monte uma pequena abertura, uma caverna, a curiosidade falou mais alto, então fui. Passos ecoando pelas paredes da terra, a minha respiração em harmonia com a minha ansiedade. E foi quando, depois de um tempo, eu vi uma silhueta. E de mais perto era a estrutura de uma árvore que de forma frondosa e forte espalhava os seus ramos até o teto da caverna, causando orifícios por cima dela que permitiam luzes de raios de sol penetrarem dentro da caverna, formando algum tipo de brilho. O seu tronco cobria quase que metade do espaço que ocupava. E de mais perto, com passos hesitantes, eu conseguia perceber que as pequenas, mas muitas folhas daquela árvore abanavam o ritmo de um ar que não conseguia sentir. Quanto mais me aproximava, mais parecia que aquela estranha estrutura chamava por mim. Sabia que era algo inédito e que de certeza capturar aquilo seria a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, mas eu não o fiz. Eu deixei assim ficar. Fiquei perdida nessa visão até notar que os raios que emanavam dos orifícios ficavam mais sem brilho. Pisquei o olho mais uma vez para acordar do que estava a ver, a presenciar. Eu não podia acreditar. Ainda com vontade de ficar e sentir o calor daquela estrutura, eu sabia que tinha que ir. O dia já estava prestes a acabar. O próximo passo que fiz, eu quase que não acreditei quando fiz. Eu podia muito bem não ter feito, mas eu o fiz. Eu levantei as minhas mãos trêmulas para sentir o seu tronco, duvidando que faria alguma diferença. E quando coloquei as minhas mãos naquela robustez, eu pude sentir o que nunca havia sentido em vida. Em meio aos problemas, tarefas, discussões, conquistas, pude sentir o que por diversas vezes fui levada a crer a não ser verdade. A ideia de que, de certa maneira, podemos fazer dos nossos sonhos a nossa divindade. Sem querer ver ou sentir mais do que já senti, eu retirei a minha mão, expirei e de forma lenta me afastei da árvore, daquele espaço, olhando uma única vez para trás e não mais. À medida que caminhava, sentia o bater do meu coração acelerado e a ansiedade a se expandir. Eu não sabia ao certo o porquê.
Saí sem pensar em nunca mais voltar a olhar para trás, pois memórias tristes, lastimáveis de quem eu era, das palavras que expelia da boca sem pensar, da vergonha de caráter que sempre fui, as pessoas que deixei para trás, a satisfação do meu trabalho. Enquanto fluíam pensamentos em minha cabeça, eu gritei e comecei a correr. Passaram-se 6 meses desde que o fenômeno tornou-se vivo em minha mente. Por vezes me apercebo que sonho acordada em todas as coisas que poderia ter feito naquele momento, mas as coisas que poderia ter falado era apenas uma árvore, e apesar de ser um ser vivo, eu certamente me sentiria uma maluca a falar com uma. Pois eles não têm ouvidos, mas respiram. Não têm olhos, mas conseguem sentir o tempo a passar e todos os seus infortúnios e conquistas. Tem noites em que penso que tudo que poderia ter sido um sonho ou uma imaginação, na verdade, não é. Mas a memória permanece tão viva que simplesmente todas as minhas tentativas de querer me explicar que tudo não passou de um sonho tornam-se fúteis. Tem dias que, apesar da agenda, penso em tudo o que consegui ver naquele momento, toda a minha vida. Quem eu era, na verdade, passara de uma mentira. A imperfeição sempre esteve ligada a mim, a nós. E foi naquele dia que finalmente eu soube.